Boa noite, irmãos de Brasília, graça e paz, que Deus os abençoe, que Deus os visite com a sua maravilhosa graça nessa noite. Acabamos de encerrar aqui na nossa igreja de Florianópolis a nossa reunião de oração, nosso culto de oração, e oramos por vocês. Deixa eu me apresentar antes de eu falar mais, né? Meu nome é Mike, eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica em Florianópolis, e a pedido do pastor Danilo é que eu estou gravando esse vídeo aqui para falar algo da parte do Senhor com os irmãos. Me alegra muito saber que o pastor Danilo está à frente desse trabalho no Grande Colorado. Que Deus siga o fortalecendo, o ajudando e o capacitando nessa obra aí em Brasília, que a princípio, se eu não estou enganado, já vai para o segundo semestre, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Meus irmãos, por que plantar uma igreja bíblica, mais uma igreja bíblica em Brasília? Eu acredito que Deus deseja, plano de Deus, da vontade do Senhor que igrejas bíblicas sejam plantadas. Nós devemos lutar, batalhar juntos para que igrejas bíblicas venham ser plantadas, para que a igreja do Senhor cresça. Deus quer que a sua igreja cresça. Deus quer que a sua igreja seja uma igreja frutífera, né? Então, isso faz parte do IT. Nós podemos e devemos nos esforçar para glorificar o nome do Senhor, plantando mais e mais igrejas bíblicas. Eu quero deixar com os amados 1 Coríntios capítulo de número 3, onde o apóstolo Paulo, que foi quem plantou essa igreja, passou com eles um período de 18 anos nessa caminhada, e o apóstolo Paulo escreve a carta aos irmãos Coríntios pintando 3 retratos. Eu acho muito interessante. Eu preguei esse texto na nossa congregação aqui, uma igreja que também está em plantação no sul da ilha, e eu acho muito interessante esses 3 retratos que o apóstolo Paulo pinta no capítulo 3 da carta aos Coríntios. O primeiro retrato que nós vemos nesse capítulo aqui é do versículo 1 ao 4. O apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor, ele compara a igreja do Senhor com uma família. Por que plantar uma igreja bíblica? Porque uma igreja bíblica é uma família. O livro de Atos, capítulo 2, diz que os crentes, Atos 2, a partir do versículo 42, eles, a partir da doutrina dos apóstolos, né, que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão, nas orações, no partir do pão. Eles tinham esse relacionamento. Então, a igreja do Senhor, sendo uma família, o seu objetivo é a maturidade. Então, por que plantar uma igreja bíblica, mais uma igreja bíblica em Brasília, e em muitos outros lugares do Brasil, onde nós não temos igrejas bíblicas ainda plantadas, igrejas cristãs evangélicas? Porque uma igreja bíblica, o pastor vai estar conduzindo o rebanho à maturidade, o pastor vai estar conduzindo o rebanho a viver os princípios estabelecidos na palavra de Deus, a doutrina bíblica, né? O apóstolo Paulo diz, no versículo 1 ao 4, que ele não pôde falar com os irmãos como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Diz que ele criou eles com leite, não com carne, porque eles não podiam, e nem ainda no atual momento em que ele estava escrevendo, eles podiam comer carne. No verso 3, ele diz o porquê. Porque ainda eles eram carnais, eles não haviam crescido, havia entre eles divisões, contendas, e o objetivo do apóstolo Paulo estar escrevendo esse capítulo aqui é levar eles a compreender que eles precisavam amadurecer, que eles precisavam crescer, eles precisavam
insistir em caminhar com o Senhor, em viver aquilo que estavam aprendendo, em amadurecer. O objetivo de nós participarmos, de nós caminharmos com a igreja bíblica é a maturidade. Em 2023 é para nós estarmos mais parecidos com Jesus do que 2022. 2024, 2025, o objetivo é que nós venhamos crescer para a glória de Deus. O segundo retrato que o apóstolo Paulo pinta se encontra do versículo 5 ao 9 de 1 Coríntios 3. Ele compara a igreja aqui com um campo. E sendo a igreja um campo, uma lavoura, uma plantação, o objetivo da igreja do Senhor é a quantidade. Deus nos chamou e nos chamou com o propósito de que nós venhamos ser frutíferos. Deus espera que os seus filhos, que a sua igreja venha a ser frutífera. A Bíblia fala que, na parábola do semeador, que a semente que caiu em boa terra, ela produziu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas a semente que caiu em outros tipos de terra, terreno pedregoso, um terreno com espinho, à beira do caminho, não produziu fruto. Então, uma igreja bíblica vai estar pregando o evangelho genuíno, as doutrinas bíblicas, vai estar ensinando, a semente vai estar sendo semeada nos nossos corações. E o objetivo, então, dessa semente sendo semeada no coração de vocês, aí, no coração da nossa igreja local aqui, e onde quer que se encontre uma igreja bíblica, o objetivo não é outro senão nós vemos os frutos, né? O fruto do Espírito, presente em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, nós vemos a cada dia os crentes se parecendo com Jesus Cristo. Ele diz, eu vou ler apenas o versículo número 9 para não tomar muito tempo dos irmãos. Ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus. Ele diz que, no verso número 5, ele diz, quem é Paulo e quem é Apolo, senão um ministro de Deus? No verso 6 ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A igreja, com esse retrato da igreja como um campo, requer de nós, faz parte dos frutos da vida do crente, que nós venhamos lançar a mão no arado, cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos mandou, ser frutíferos, que nós venhamos glorificar a Deus com nossos dons e talentos. O pastor, ele não planta a igreja sozinho. O pastor não consegue plantar a igreja sozinho. Nós precisamos dos irmãos, nós precisamos de outras pessoas. O texto deixa claro que ele diz no verso número 6, eu plantei, Apolo regou, cada um tem uma função, cada um tem dons diferentes. O Senhor nos compara com um corpo, né? O apóstolo Paulo mesmo diz que nós somos um corpo. O Senhor nos dá dons e nos dá talentos com esse objetivo, que nós venhamos estar cooperando uns com os outros. Ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Não é que nós estamos ajudando Deus, mas que nós somos cooperadores que pertencemos a Deus, com um propósito, trabalhar na seara do Senhor, na lavoura do Senhor, né? Para a glória de Deus. Em último lugar, 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo nos pinta o retrato da igreja como um templo, como um edifício. E a igreja como um edifício, o seu objetivo é a qualidade. Nós não podemos edificar a igreja do Senhor com qualquer material. O apóstolo Paulo diz que, no verso de número 10, que segundo a graça de Deus que foi dada a ele, como sábio arquiteto, pôs o fundamento e outro edifica sobre ele. Porém, ele diz, veja cada um, porém ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto.
Por que plantar uma igreja bíblica? Porque uma igreja bíblica é edificada sobre o verdadeiro fundamento, sobre um fundamento consistente, seguro, que é Jesus Cristo. O verso número 12, ele deixa claro quem é esse fundamento, 11 aliás, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Uma igreja bíblica, ela não é edificada sobre homens, sobre pessoas que arrogam a si títulos que não lhes é devido. Uma igreja bíblica é edificada sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo. Então, a igreja como um templo, meus irmãos, como um edifício, o objetivo dela é a qualidade. Ela deve ser edificada com ouro, prata e pedra preciosa, que são as doutrinas do Senhor, que são os ensinamentos do Senhor. Ela não pode ser edificada, ela não deve ser edificada com palha, feno e com madeira, que são materiais frágeis, fracos. São materiais que qualquer vento que bate derruba, que são materiais fáceis de encontrar. O ouro, a prata e a pedra preciosa, presentes no capítulo de número 3, não são nada mais, nada menos do que as doutrinas presentes em toda a palavra de Deus. Uma igreja bíblica, ela é edificada sobre Jesus Cristo, o único fundamento, e com essas doutrinas que o Senhor bondoso, o Senhor da igreja, coloca em nossas mãos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, caminhe junto com o pastor Danilo aí, que Deus possa fazer com que vocês sejam um povo frutífero, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, que a igreja aí ela cresça, que seja frutífera, gloriosa, e que dessa igreja aí no Grande Colorado venham muitos outros frutos, muitas outras igrejas para a glória de Deus. Caminhe com o pastor, olhe para a sua vida, olhe para o seu ministério, perceba o porquê de Deus ter te chamado. Não seja só mais um junto com os irmãos aí, mas esteja junto com os irmãos para somar. Que Deus abençoe e fortaleça cada um de vocês aí. Desculpa o vídeo, acredito que muito longo, de repente vai tomar o tempo dos irmãos aí, o precioso tempo dos irmãos. Que nós, como família, possamos crescer em maturidade, que nós, como campo do Senhor, possamos a cada dia perceber em nós frutos gloriosos para a glória de Deus, frutos lindos para a glória de Deus, né? Que nós, como templo, possamos seguir sendo edificados sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo, e edificados com qualidade, com material de qualidade, com a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Nós já oramos, acabamos de encerrar o nosso culto de oração aqui, como eu falei no início, mas eu quero orar por vocês mais uma vez. Quero ter a alegria de, se o Senhor nos permitir algum dia, conhecer essa igreja que o pastor Danilo está ajudando na plantação aí, como congregação da Sé Jardins, né? Uma igreja muito querida, que inclusive tem nos ajudado também na plantação aqui da nossa igreja no sul da ilha. Nós temos aqui em Florianópolis, peço que os irmãos orem por nós também, nós temos a nossa igreja que já está plantada, tem 21 anos, temos a nossa congregação no sul da ilha, uma igreja que já fizemos um ano, primeiro aninho, já está engatinhando, já podemos ver alguns frutos ali, né? Então isso alegra o coração do pastor, alegra o coração dos irmãos, alegra o coração da igreja, e Deus é glorificado, Deus se alegra com isso também, né? E temos também um pequeno grupo no bairro Barra do Sambaqui, que é um bairro bem próximo da nossa igreja aqui. Estamos trabalhando também nessa plantação. Peço que os irmãos lembrem de nós nessas orações. Querendo vir para Florianópolis, venham visitar a nossa igreja, que fica no bairro Vargem Grande, número 1869,
da geral da Vargem Grande aqui. Venham nos visitar, vai ser uma alegria receber vocês, tá bom? Vou orar por vocês. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Danilo, do pastor Davi. Muito obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor tem usado teus servos, junto com outros líderes, ó Deus, que ali o Senhor trouxe. Eu quero orar neste momento, meu Deus, pela igreja, pela ICE Jardins, que tem, ó Deus, sido uma igreja frutífera, uma igreja que tem, ó Deus, o Senhor tem despertado para plantar novas igrejas. Quero pedir que o Senhor respondesse o teu olhar, ó Deus, sobre a ICE Jardins, sobre os irmãos que ali têm caminhado. Quero pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe também essa congregação, Senhor, ali no bairro Grande Colorado, ó Deus, em Brasília. Que o Senhor, ó Deus, siga fortalecendo esses irmãos. Que esses irmãos, ó Deus, como família, sigam, ó Deus, crescendo, ó Deus, vivendo o amor de Jesus Cristo, o amor fraterno, crescendo, ó Deus, em maturidade, ó Deus, para a glória do teu nome. Que a cada culto, ó Deus, os irmãos possam sair dali mais parecidos com Jesus Cristo. Também oro, meu Deus, para que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que os irmãos venham frutificar os mais lindos frutos, ó Deus, para a glória do teu nome. Ó Deus, como um campo, como uma lavoura do Senhor. Também oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada dia, dê coragem, ó Deus, a liderança ali, ó Deus, para que venha seguir edificando sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, ó Deus, com a tua palavra, com as doutrinas, ó Deus, estabelecidas na tua palavra. Que o Senhor abençoe os meus irmãos que ali se encontram, Pai, que o Senhor os guarde, que o Senhor, ó Deus, os prospere, que o Senhor faça com que a tua igreja cresça ali, ó Deus, em quantidade, mas não só em quantidade, meu Pai, também em qualidade. Que pessoas possam, ó Deus, ter a plena certeza de que elas podem congregar, estar caminhando com a ICE Jardins, com a ICE no Grande Colorado, ó Pai, com a plena certeza de que é uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja, ó Deus, onde o nome do Senhor é glorificado. Assim nós te oramos, meu Deus, meu Pai, assim eu te oro pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus siga usando vocês para a glória do nome do Senhor. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Eu acredito que é esse o propósito dos irmãos. Deus abençoe todos vocês.